Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Rapaz, final de semana para mim foi um tanto corrido. Eu tive um retiro no final de semana, fiquei no domingo lá sem internet, é tanto que eu gravei o vídeo no sábado, na sexta-feira. Eu devia ter gravado mais dois, né? Mas infelizmente muita correria, não teve condições de poder fazê-lo. Hoje vamos gravar o vídeo da segunda, né? O de domingo, o de ontem e o de hoje também. Então vamos fazer aqui um grande resumão, porque são muitas coisas e eu não quero fazer um vídeo extenso, né? Os vídeos têm ficado muito extensos, às vezes com 7, 8 minutos. E eu gostaria de condensá-los para tentar pelo menos transparecer ou transmitir para vocês um conteúdo mais curto, porém bem objetivo. O tema da lição de domingo, no caso, é nossas desculpas, dois pontos, medo. Leve em consideração que Apocalipse fala assim, ficarão de fora os tímidos. Essa timidez, será que tem a ver com algo referente à falta de coragem de levar avante o trabalho de Deus ou viver um testemunho de fato como Deus quer que vivamos? Será que essas desculpas eu não poderia parar e pensar quando eu estou na roda de amigos, ter vergonha de mostrar quem realmente eu sou? E ali eu estou dando desculpas se alguém perguntar se eu sou adventista ou algo do tipo? Lembre-se, Jonas, ele era servo de Deus, o profeta de Deus. De acordo com o livro de Reis, né? Jonas foi um profeta num período do rei de Jeroboão II. Então, assim, naquele período ele era muito conhecido. E ele já era falado quando fala tanto dele quanto do seu pai. E há um relato de um historiador que chega a descrever que provavelmente, né, segundo essa fonte, um dos motivos que fez com que Jonas não fosse para Nínive era pelo fato de que, pela grande sanguinolência que existia dentro daquele povo assírio, o seu pai tinha sido morto, a sua cabeça tinha sido arrancada e colocada em uma estaca. Não só esse, né, mas tem muitos outros. Eu falei para vocês no sábado, né, baseado na lição de 2003, sobre o livro de Jonas, quando se menciona ali alguns detalhes sobre a carnificina que acontecia, a grande sanguinolência que existia naquele meio. Esse foi um dos motivos que poderíamos também dizer que Jonas foi para sentido contrário. Considerando, claro, que se Deus os chamou, Deus os capacitaria, ele protegeria. Então, lamentavelmente, Jonas, embora sendo profeta de Deus, ele agiu como um profeta pagão. E como assim? Quando Jonas foge, irmãos, para um outro lugar, a gente sabe que as pessoas daquela época tinham crença de que os seus deuses, eles agiam só na sua região, em sua geografia ali onde ele se encontrava. É tanto que quando o general Naamã, ele pede ali a Eliseu que dê a ele duas juntas de terra, né, 2 sacos de terra, porque ele pediu. Segundo a crença deles, lá onde eles estavam, se ele se curvasse com a terra no chão e colocasse a terra de Israel ali, onde eles estavam, e ele se curvasse diante de Deus ali, na mente deles, eles estavam adorando ao Deus de Eliseu, ao Deus verdadeiro, ao Deus criador dos céus e da terra. Porque, segundo a sua crença, era naquela geografia. E quando Jonas sai em sentido contrário para uma outra nação, observe, Jonas era servo de Deus, profeta de Deus, mas se comportou como que se eu fugir diante dele, quando a Bíblia fala assim, fugir de diante do Senhor, né? Falamos sobre isso com detalhes no sábado, ele foi para um sentido contrário, crendo que agora ele estaria isento da presença de Deus. E o que é que diz o Salmo 24? O mundo é de Deus e tudo que nele habita, o céu, o mar, tudo pertence a Deus. O Salmo 139 também enfatiza, né? Para onde fugir da tua presença ou da tua face? Não tem lugar onde a gente possa fugir do qual Deus não esteja com os seus olhos sobre nós. Então, lamentavelmente aqui, nessa lição de domingo, a desculpa dele tenha sido o medo pela carnificina, pela maldade, mas a maior tristeza não é essa tão somente o foco. Jonas, na verdade, irmãos, ele tinha uma preocupação de que aquele povo se convertesse. Jonas foi o primeiro profeta pagão. Jonas foi o primeiro homem a converter uma cidade, claro que não ele, né, mas a mensagem que Deus tinha utilizado para ele. Porém, embora tenha sido o primeiro em alguns pontos, lamentavelmente também tem um ponto que é triste da parte de Jonas, porque ele termina o seu livro de uma forma de rebeldia, de rebelião. Sabe, aquela coisa de você ficar contra Deus? Assim termina o capítulo 4 do livro de Jonas. Na lição de segunda-feira, fala assim, ó, nossas desculpas, ideias falsas. Aqui, a de domingo, fala desculpas, medo. Agora, nossas desculpas, ideias falsas.
Isso me faz entender o seguinte: se as minhas desculpas, na verdade, não são justificativas para me dar validade para aquilo que eu quero, aí me vem à mente aquela frase que diz assim: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então eu vejo aqui da mesma situação. A desculpa de Jonas poderia ser qualquer outra situação, nada justificaria. O chamado de Deus ele era claro. É tanto que quando ele está dentro do ventre do peixe, ele clama a Deus. E me chama a atenção a maneira como ele fala assim: tu me lançaste na profundeza do mar. Bem, Deus não lançou ele nas profundezas do mar. Ele foi tomando consciência daquela situação. E não só ele, mas toda aquela tripulação que estava com Jonas acreditava que agora no mar, e alguns pensavam assim, era o reino dos demônios. Era um lugar onde, na verdade, os deuses não poderiam habitar. Mas Deus não só mostra a sua soberania em relação ao lugar onde ele se encontrava, mas ainda por cima mostra que ele cuidava do profeta errante. O nome Jonas quer dizer pomba, ou aquele que foge. Ainda assim, Deus foi até ele para tentar resgatá-lo. Irmãos, assim como Jonas, Nínive precisava de um profeta para poder auxiliá-lo, Jonas precisava de um povo para poder se converter. Parece que ele era um profeta que não vivia com conversão em seu coração, cercado de medos e de desculpas, argumentos e coisas afins, fazia com que ele não levasse avante a obra que Deus tivera lhe comissionado. E aqui me faz entender um ponto interessante. Embora Jonas fugisse do território em que o povo tinha Jeová como Deus, ele aprendeu, infelizmente, da maneira mais difícil, que mesmo quando viajava para além da sua região, para culturas diferentes, Jeová ainda era soberano. O vento e as ondas pertenciam a Deus. Os peixes também, está lá em Salmos 24 e o verso 1. Outro mal entendido que nos impede de aceitar o chamado é acreditar que o sucesso depende de nós. Somos tão incapazes, irmãos, de salvar pessoas quanto Jonas foi incapaz de salvar Nínive. E o pior, salvar-se de si mesmo. Porque ele não queria deixar de lado os seus conceitos, a forma de enxergar uma nação. É tanto que ele chega a descrever, eu bem sabia que és misericordioso e te arrependes de fazer o mal e que o Senhor, na verdade, voltou atrás com a sua palavra. Enfim, Deus, quando ele fala que iria destruir, e o texto de Naum fala sobre isso, Naum profetiza ali de um certo tempo o que iria acontecer com a cidade de Nínive. Essa nação, irmãos, de acordo com Mateus 12 e o verso 38 a 40, Jesus cita, na verdade, Nínive e Jonas. Infelizmente, não é mencionado. Eu confesso que eu tenho dúvida sobre a salvação de Jonas em relação à sua vida no final. Jesus chega a citar: os ninivitas ressurgirão nesse período para julgar vocês, quando ele está fazendo menção ao povo do qual Jesus está ali mencionando. Então, assim, os ninivitas ressurgirão para um julgamento. Eles irão julgar porque eles se salvaram, na verdade. Aí ele fala, porque eles ouviram a pregação de Jonas e eles se arrependeram. Aquela geração se arrependeu. A geração que Naum descreve, que foi uma outra geração seguinte, essa de fato foi destruída. Essa de fato se perdeu. Mas eu tenho que levar em consideração, eu sou um instrumento de Deus. Eu sou um missionário de Deus. Eu tenho que levar a sua mensagem independente de como esteja a condição das pessoas das quais venham estar a viver. Eu não posso escolher, irmãos, a quem eu devo levar ou a quem não devo levar. Eu não tenho esse direito. Jesus me buscou sendo miserável, pecador e perdido, e ainda assim me trouxe de volta. Que eu e você possamos levar em consideração e não apresentar nossas desculpas, porque na verdade elas são ideias falsas. E nós sabemos na verdade quem somos. Não adianta querer argumentar para Deus, justificando ou argumentando algum ponto, onde no nosso coração sabemos verdadeiramente a causa daquilo. Jonas parece que não só se esqueceu de que Deus está em todos os lugares, mas esqueceu que Deus é o que mantém, que controla, é o Deus que cuida. E aí você nota, os declínios que houve da vida de Jonas. Desceu para Jope, desceu para o barco, desceu para o convés ali embaixo, e ali ele dormiu. Os declínios que ele estava, e no final, desceu ao fundo do mar. Os declínios físicos que Jonas veio sofrendo, lhe levou ao declínio moral, lhe levou ao declínio espiritual, e a uma condição tal, que se ele não clamasse a Deus, provavelmente ele teria perecido. Então, façamos valer o nosso chamado que Deus nos fez.
O que Deus nos chamou, com certeza, aquele que o chamou também habilitou. O dom é de Deus, a obra é dele. Então, ele irá nos qualificar para isso. Que eu e você não apresentemos desculpas como ideias falsas, porque no fundo do coração, Deus sabe verdadeiramente qual é a nossa real intenção. Que Deus nos conceda a sua misericórdia e saibamos administrar tudo aquilo que Ele nos deu. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela tua mensagem e obrigado pela certeza do teu cuidado para conosco. Ajuda-nos, ó Senhor, a levarmos avante a tua mensagem e a nos enriquecer de ti tão somente. Que o teu Santo e Bom Espírito use a nossa vida e nos faça valer o chamado que nos deste. Perdoa nossos pecados, dá-nos, Senhor, coragem para não termos medo de levar avante a tua mensagem e assim, em Cristo, sermos mais que vencedores. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.